valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje é com ele, Nonato França, da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Amados, não creai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedades em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio do que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano e, através delas, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos aos horizontes das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que une o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, uma vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.303 edições. Rádio Clube do Pará, programa espírita Terceira Chamada, contribuindo para um mundo melhor. Afinal de contas, devemos saber que é Deus, suas leis e nós, dentro desse contexto,
cada um de nós somos aquele projeto de Deus feito para a felicidade. E a doutrina espírita é aquela ciência que vem nos ajudar, consolando através de suas respostas sábias. Então fique conosco até o final desta edição para aprender ainda mais sobre as coisas de Deus à luz do Espiritismo. E vamos passear pelo mundo do conhecimento, vamos de curiosidades, e hoje temos uma curiosidade da neurociência. Sim, você não está ficando louco, não. A neurociência vem explicando muitas coisas sobre o nosso cérebro. Olha essa. Você sabia que mesmo dormindo, o seu cérebro consegue sentir se alguém estiver olhando para você? Sabe por que isso, querido ouvinte? É porque algumas células de percepções não dormem, ficam atentas. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda a quem você sempre também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a AD Pará, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer saber como é que anda o movimento espírita? Detalhe, os nossos expositores da AD fazem visita a algumas instituições e está lá o cartaz de divulgação. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. E um outro detalhe também, você pode ser um grande divulgador do espiritismo. Sabe por quê? Esta semana tivemos a visita agradável do nosso ouvinte há 24 anos aqui conosco, meu querido amigo Francisco Salles, lá no Centro Espírita Divino Mestre. Mas como ele ficou sabendo que nós estaremos no Divino Mestre? Ouvindo o Terceira Chamada. Não foi a nossa surpresa. Estava lá na portaria e dizendo ele, hoje eu vim ouvir a palestra daquele que está lá no Terceira Chamada. Conheci o meu amigo, já de muito tempo, ouvinte do Terceira Chamada. Meus parabéns, meu amigo, continue sendo um grande divulgador também, da sua forma. Então você, querido ouvinte, pode sim participar desta campanha de divulgação do Espiritismo, não só ouvindo o Terceira Chamada, mas estimulando para que as outras pessoas conheçam. Daí compartilhe as nossas páginas. Quer um assunto a ser tratado aqui no Terceira Chamada? Vá lá no chat e converse conosco. Sempre tem alguém compartilhando com você informações sobre o movimento espírita local. Esta semana, a nossa querida amiga Jacira Matias estará no Cetrasol, Centro Espírita Trabalho e Solidariedade. Quer saber o endereço? Vá lá nas plataformas digitais. Também na quarta-feira, meu querido amigo Nonato França, aqui presente, estará lá no bairro do Telégrafo Sem Fio, no Amigos Fiéis.
Também vai estar lá o endereço certinho. Então, continue compartilhando conosco. Siga as nossas páginas. Querendo interagir conosco, vá lá no chat. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. E uma última informação. O Centro Espírita Videira de Luz de Salinópolis, Pará, vai continuar em suas atividades agora no mês de julho. Você vai entrar de férias com a família? Dê uma passadinha lá no Centro Espírita Videira de Luz. O endereço, Rua Eurico Cassiano, antiga Rua do Fio, ali no Trevo do Atalaia. Dias de atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Também visite as plataformas digitais do Videira de Luz e você vai ter muito mais informações. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, ele, Nando Cordel, Suave Luz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim, em nós. O som do teu amor me faz canção, dança suave luz em mim. Vamos a mais uma curiosidade? E essa é curiosidade histórica e científica também. Na Inglaterra,
Os mortos eram enterrados com uma corda amarrada ao pulso e ligada a um sino externo. Se o sino tocasse, era sinal que o morto estava vivo. Assim surgiu a expressão salvo pelo gongo. E por que eu falo que também é uma curiosidade científica? Hoje a neurociência já desbravou muitas das nossas perturbações nervosas, a tão famoso o estado cataléptico, que às vezes as pessoas elas entravam profundamente. Então você não deixe de fazer aquela visita ao médico para saber como é que está a sua saúde, para não acontecer, porque até mesmo nos dias de hoje ainda tem muita gente aí que é enterrada viva. Então vá ao médico, procure se cuidar, porque hoje a qualidade de vida aumentou. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 27 de junho de 2023. Relacionamento saudável, tóxico e abusivo. Saiba diferenciar. Relacionamentos tóxicos e abusivos afetam a vida de muitas pessoas e podem atingir, inclusive, quem está ao redor. Por isso, é fundamental saber reconhecê-los. Autor Enderson Oliveira. Julho está terminando e, além das tradicionais festas do período, também é conhecida como o mês dos namorados, em especial a partir do dia 12. Fala-se de amor, paixão, sexo, companheirismo, mas muitas vezes deixa-se de lado que relacionamento é uma construção. Por isso, independente da época do ano, é fundamental conhecer o que é relacionamento saudável e como reconhecer, corrigir, evitar ou mesmo encerrar relacionamentos tóxicos e abusivos. Todos esses tipos de relacionamento estão em nosso cotidiano, se não em nossa vida, na de amigos, familiares, colegas de trabalho. Relacionamentos tóxicos e abusivos são realidades preocupantes que afetam a vida de muitas pessoas e quem está ao seu redor, caracterizada por comportamentos prejudiciais como controle, manipulação, violência física ou emocional. Eles podem deixar cicatrizes profundas nas vítimas. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais e buscar ajuda para interromper esse ciclo perigoso. Márcia Libonati, vamos começar por você. A contribuição que alguns pesquisadores e cientistas dos comportamentos humanos. E o Espiritismo sempre nos sinaliza, vamos usar o atributo da inteligência para conhecer o nosso próximo. Senão, a gente entra realmente em relacionamentos que não são bastante saudáveis para a gente. O que você tem a falar da matéria? Quando a gente gera, um comportamento
obsessivo, na verdade, conosco mesmo, né? Porque, na verdade, quando a gente entra com uma dependência emocional, né, conosco, a gente acaba atrelado a isso e atrai relacionamentos da mesma forma, né? E o ciúme, o assédio, né, o apego em excesso, ele te traz isso, né? Isso, a falta de harmonia nesse relacionamento de companheirismo, ele te traz isso. Então, hoje a gente encontra muita a violência, o assédio moral e físico realmente nas relações entre as pessoas, né? O grande erro da gente é pensar que pela internet, pelas redes sociais, a gente pode estar conhecendo de fato uma pessoa e acreditando que no primeiro encontro a gente possa se entregar de fato. E aí o que acontece são os homicídios, né? E os crimes, as violências, principalmente contra a mulher, não é isso? E a gente passa a questionar, né? Que tipo de relacionamento a gente tem primeiro conosco, né? Como eu me vejo como pessoa, né? Como eu me enxergo, o que eu sinto, como eu me trato, né? E depois o que eu estou atraindo com esse sentimento comigo, né? E aí esse sentimento que eu traio para mim, que eu tenho comigo, ele vai refletir no outro. E esse outro vai ver como eu me sinto, né? Como eu me trato, assim. Se eu me sinto bem, a pessoa vai me tratar bem, né? Mas, enfim, é o reflexo das nossas emoções no outro, né? Então, eu tenho que refletir muito no que eu sinto comigo para ver se eu tenho um relacionamento saudável, não abusivo, né? E atrair, refletir, vibrar coisas boas para minha vida. É isso. Nonato França, à luz do espiritismo, conhece-te a ti mesmo, faz com teu próximo o que tu queres que o teu próximo faça a ti. Esse é um dos caminhos para nós realmente termos a boa convivência com o próximo, não é? Com certeza, Douglas. Na sequência da linha de raciocínio da nossa irmã Márcia, nós temos que também vislumbrar esse aspecto de como somos individualidade, buscamos aquilo que ela falou, a valorização de nós mesmos, né? Nós precisamos compreender também que como individualidade o outro também é e está também nas condições de deficiência como nós. E é assim que o Espiritismo prega, pela lei do progresso, o relacionamento. Agora também prega a questão da autodefesa, ou seja, peraí, eu vou te dar tudo que de bom e de melhor que eu tenho para ti, tá, mas em contrapartida, tu não estás fazendo o mesmo. Não é uma questão de exigir, porque o amor não exige, mas é uma questão de despertar a consciência do outro no aquilo que ele está querendo, de fato, de verdade, se é isso que ele merece. Então nós temos que ver isso aí, então é muito importante para nós, porque é assim que a gente aprende um com o outro, não é? E é assim que a gente caminha. Querido ouvinte da Rádio Clube do Pará, programa Espírita Terceira Chamada, os benfeitores da humanidade dizem que devemos sempre buscar o guia e modelo da humanidade, Jesus ou Cristo. E tem uma parte dentro desses históricos da vida de Jesus que me fascinou, certo? Para que eu pudesse também entender o meu próximo. Você sabia, querido ouvinte, que nem todas as pessoas que tiveram a honra, o prazer de conhecer Jesus não foram curados? Você sabia disso? Porque a Bíblia sempre relata ali que Jesus fazia prodígio, mas não falou daqueles que não foram curados por ele. Humberto de Campos, nos seus livros, psicografados por Chico Xavier, narra de que nem todas as pessoas que iriam falar com Jesus, Jesus não falava, não conversava. Pedro, às vezes, ficava até chateado com Jesus, mas por que tu não atendeu fulano, beltrano e ciclano? E Jesus falava, porque a pessoa não quer mudar, Pedro. A pessoa não quer mudar. E aí diz, mas você vai desprezar
Aí Jesus, se eu não me engano, é num livro chamado Contos e Apólogos. E aí Jesus sempre dizia: Pedro, deixemos a cargo da lei. Olha só, nem Jesus Cristo forçava uma situação. Isso que eu achei interessante, quando eu comecei a estudar os nãos de Jesus. Jesus disse não, gente, Jesus disse não. Então eu entendi que até o próprio Cristo, o guia modelo da humanidade, nos ensinou que algumas pessoas ainda estão no seu patamar de evolução, na sua pequenez espiritual. Então a gente não pode forçar. E é por isso que nós devemos o que? Entender o que seja Deus, conhecer as suas leis e o próximo, a condição evolutiva do próximo. Então tem muitos relacionamentos que realmente se tornam abusivos pela nossa teimosia. A gente sabe que vai quebrar a cara, mas a gente queremos ser deuses. Nós queremos ser deuses. Então não vale. Quer ajudar? Às vezes o silêncio e a espera é a melhor solução. Crie o amigo dizendo não. Crie o amigo ficando em silêncio. Mais tarde, essa pessoa irá ficar agradecida e muito pelo seu não e pelo seu silêncio. Mas tudo com sabedoria. Ama o teu próximo assim como tu queres que o teu próximo te ama. Age da mesma forma com o teu próximo, assim como tu queres que ele agisse para ti. Esse é o princípio também ensinado por Jesus, o Cristo. E para finalizar aqui a matéria, sempre sinalizamos a você que está passando por qualquer conflito, busque ajuda. Busque ajuda, não perca a sua espiritualidade. Vá à igreja, vá ao seu médico, mas sempre procure ajuda para que você tenha qualidade de vida e crie o maior número de almas afetivas ao seu lado. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. E Nonato, tu conhece o Zito Borborema? Conhece, né? Ilha do Marajó. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela praça da Central. E moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar. O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no estado do Pará. Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal e ando perambulando pela praça da Central. E moro com Maria e tenho um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz, só é feliz o filho que volta à casa dos pais.
em um barraco abandonado lá em Marechal. Meu pai ficou preocupado, não dorme mais sossegado, só pensando em mim. E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim: volte meu filho pra negociar na venda, toma conta da fazenda, do gado e dos seringais. Não sofra mais e por favor veja o que faz. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Só é feliz o filho que volta à casa dos pais. Vamos a mais uma curiosidade. Vamos de curiosidade. Já está aí nas praias da vida, aproveitando aí o mês de julho com a família? Olha essa curiosidade para você. Ninguém nasce com sardas. Elas surgem na infância por fatores hereditários e genéticos ou causadas pela exposição ao sol. Em alguns tipos de pele, vamos cuidar da saúde, não vamos amolecer a nossa invigilância, não. Agora, aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permite que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos, antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eis a resposta dos imortais. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí, suas afeições como consequência da conformidade dos seus sentimentos. Quer dizer, Nonato,
lei das afinidades. Os espíritos existem e nós os atraímos, né? Com certeza, onde o enunciado diz que semelhante atrai semelhante. E aí está bem explícito as condições de inferioridade ou não moral do espírito, né? E aí que traz isso. Mas tem aí também um porém. Nós precisamos entender que mesmo os espíritos superiores que não têm as afinidades com relação a, digamos assim, as questões dos espíritos inferiores, mas eles estão prontos no seu sacrifício, né? No seu sacrifício moral de descer das suas condições para ajudar. Isso é incondicional, porque é o amor. Mas nós sabemos que nas leis físicas existe também as questões de atrações e retrações, e também na lei espiritual, na lei de afinidade. Com certeza. E Nonato, na Bíblia Sagrada, anotada por Lucas, capítulo 11, versículo 24 e 25, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Eu me lembro, sabe de quê, Nonato? Dos tratamentos espirituais. Às vezes a pessoa ela recebe toda uma assistência por parte, como você falou, dos espíritos superiores que descem, mesmo a gente fazendo tolice, eles descem, nos auxiliam, tudo mais. Mas o que acontece, como nós sempre falamos aqui, a pessoa não alimenta o que está dando certo. Não alimentando o que não está dando certo, o que acontece, Nonato? Acontece que vai novamente a afinidade que já existe, que a gente, muitas vezes por invigilância, ou também até por não querer, na teimosia que você falou ainda agora, acaba voltando tudo. Agora, como diz aí a Bíblia, diz, quando nós limpamos, não é, a casa, ou seja, os sentimentos, as ações, as emoções, aí já fica difícil para ele vir fazer a sua morada, né? Mas veja só, o interessante é que no início aí da colocação bíblica, ele sai e fica no vazio, ou seja, nas condições de espera, né? Para que possa realmente depois voltar à sua morada. Márcia de Bonatti, dê uma contribuição aí. É aquele negócio, né, Márcia? Tome cuidado com o seu pensamento e, ao mesmo tempo, você aprendeu, tem que usar aquilo que você aprendeu diariamente, para justamente não cair novamente nos erros, né, Márcia? Colocar em prática, né? Isso. Colocar em prática. Não adianta a gente ler aquele livro e pegar o conceito e não utilizar, né? Porque se tu não coloca em prática, a gente acaba perdendo a ideia do que seja de fato, né? Não viver a história, né? Não adianta, mexe a perna, mas aí tu não mexe a perna, não vai ter movimento, não vai acontecer, né? E se não acontecer, você vai ficar parado e aí o que tá parado não acontece, tu vive na mesmice, não é isso? Muito bem. Dando a nossa contribuição, lembre-se, os espíritos existem, eles influenciam em nossas vidas, atraímos de conformidade com as nossas ações. Depois da casa limpa, ornamentada, cuidar dela para que não volte o invasor. Conhecimento é para se adquirir e aplicar em nossas vidas, não é para ficar parado. Tá dando certo alguma coisa através dos movimentos bons que você fez? Continue a caminhada, porque nós ainda não chegamos ao cume da evolução, da própria perfeição. A jornada, ela segue. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, e essa música nós justamente trouxemos para complementar o nosso Revelações no Tempo e no Espaço. Grupo AME, Compromisso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto.
Criador dos mundos, e deste meu coração, se bendito por tanto amar. E eu que andava só e nada havia ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada havia ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada havia ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, laia. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, começando o dia. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Começando o dia. O homem acordou pela manhã e recordou-se de algo que lera em um livreto. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. E então decidiu orar. Senhor, hoje, até o momento, me comportei bem. Não fofoquei, não me zanguei, não fui ganancioso, mal-humorado, precipitado ou egoísta. Estou realmente satisfeito com isso. Mas em poucos minutos, Senhor, vou me levantar. E daí em diante, provavelmente, vou precisar de muito mais ajuda. Obrigado. Assim mesmo é a prece. Um diálogo franco com a divindade, onde o ser expõe a própria alma. Não há necessidade de longas frases, nem de palavras ensaiadas. É o que a alma sente e deixa transbordar. Um pedido simples, mas profundo. Um pedido de quem reconhece que a necessidade maior reside em si mesmo, nas suas deficiências morais.
um exame de consciência e um pedido de socorro. A resposta é exatamente a fortaleza para vencer, a pouco e pouco, as dificuldades íntimas e ir vivendo melhor a cada dia, conquistando a paz. Devotando-se ao trabalho, sem se deter a observar defeitos alheios, e muito menos a comentá-los, semeia-se tranquilidade no ambiente profissional. Não se permitindo envolver pelas teias do nervosismo, da inquietação, os problemas vão sendo solucionados um a um na medida em que surjam. Sem desejar possuir em demasia, usufruir de todos os prazeres que os bens terrenos oferecem, o homem se entrega às lutas do cotidiano, sereno e confiante. Não se permitindo o mau humor por coisa nenhuma, por um contratempo no trânsito, um defeito mecânico no carro, um funcionário que não atende aos deveres, a criatura distribui serenidade onde se encontre. Sem precipitação, ouve o seu semelhante até o fim, antes de dar respostas que nem sempre atendem ao que o outro deseja. Deixando de lado o egoísmo, o homem se sente feliz em compartilhar o de que disponha e se torna uma pessoa amiga, prestativa. Compartilhar coisas pequenas, simples, como oferecer uma carona a um vizinho, emprestar um livro, indicar uma boa leitura. Compartilhar o que detenhamos inclui os valores intrínsecos do ser, que tem a ver com a vida e os seus objetivos. Portanto, compartilhemos a nossa certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, com aqueles que se debatem no mundo, sem fé, sem rumo, sem objetivos. E guardemos a certeza de que, se assim rogarmos a Deus que nos ajude, Ele estará conosco, auxiliando-nos nessas pequenas grandes autoconquistas diárias, que somente redundarão em felicidade para nós mesmos. Cada dia é um presente especial que Deus concede aos homens. Cada dia é de tal forma único que nunca se repete. Observemos como o sol rompe a treva da noite, trazendo a manhã radiante, sempre com um novo colorido. As flores de ontem não estão exatamente iguais hoje. As gotas da chuva que caem em abundância não são aquelas que rolaram em dias anteriores. Tudo é novo a cada dia. Essa é a grande mensagem de Deus para os homens. A renovação da oportunidade de crescer, melhorar-se e ser feliz. Ouvinte, amigo da Rádio Clube do Pará, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Lembrando sempre, o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, e através dos nossos pensamentos, da vontade, daquilo que nós geramos enquanto almas imortais, nós podemos fazer modificações no nosso espaço e tempo. Da mesma forma, no nosso próprio corpo. Então hoje, graças à ciência ativa, descobrimos muitas coisas nos níveis de nós enquanto seres espirituais e o nosso corpo de carne como sendo um instrumento da própria evolução. Então acredite, quando você ora, você mobiliza capacidades eletromagnéticas que vai fazer com que você tenha ainda muito mais qualidade de vida. Tá doente? Seja Deus. Sabe por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo já dizia: vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então vamos fazer essa viagem ao mundo dos bons sentimentos. Sua água está separada? Sabe o que vai acontecer? Sua própria energia, assessorada por benfeitores da humanidade de plantão, irão colocar elementos medicamentosos e ao tomar você vai sentir algo diferente, novas potencializações e capacitação. Não esqueça de orar por aqueles que vos perseguem. Aí você deve estar dizendo: Douglas, aí vocês já estão pedindo demais. Negativo, é nosso Senhor Jesus Cristo que recomenda: ora por aqueles que vos perseguem e caluniam.
é a nossa contribuição para que nós possamos nos ajustar diante do nosso próximo, ou que nós machucamos, ou que ele nos machucaram. Tudo é infância espiritual. Precisamos ajustar. E a oração, ela é o primeiro passo para esta reconciliação. Acredite, você vai conseguir e a alma vai ficar muito mais leve. Mas você não está sozinho não. Olha só quem vai participar conosco deste momento da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, ali no bairro do Telégrafo Sem Fio, a família Matias, Jacira Matias, o Leandro, o José Nazaré, a Mônica e os garotos Nicolas, Nicael e Tiago, todos do bairro da Sacramenta, a família Matias em peso, escutando terceira chamada. O Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Seginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, meu querido amigo Francisco Salles, comentando o seu nome aqui no programa. Prazer em conhecê-lo lá no Centro Espírita Divino Mestre. E sua esposa também escutando o programa, Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara Tainá Tel e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera ao Silva, lá no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da paz. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar
que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Márcia Libonati. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Você que está de férias aí com a família, aproveite. Sabe por quê? Eis a recomendação do Espírito Guardião Ótimos: que cada um seja sempre a boa companhia um do outro. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade, CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.